seu sofrer participar. Tua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor.
seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é pra sempre.
amor dura pra sempre. Teu 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 amor dura pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Yeah. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Yeah. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Obrigado, Senhor. Sinta a bondade de Deus agora. A bondade de Deus inunda agora onde você está agora, Senhor. Teu amor dura pra sempre. 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 Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus.
digno da minha vida, só tu és Jesus. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, só tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, só tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Cura. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar.
Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui participando juntos do culto ao Senhor e é bom estarmos juntos e é bom buscarmos a Deus juntos no tempo de louvor, ouvindo a sua voz, discernindo o que Deus tem para nós, ouvindo a sua voz, é bom demais. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra sobre tempos, estações e provisão. Nesses dias que nós estamos vivendo, já faz mais de um mês que eu estou aqui em casa e creio que você na sua também, ou trabalhando em home office ou não trabalhando, e na dependência total daquilo que Deus vai dirigir para nós. E eu entendo que o que nós estamos vivendo é uma coisa especial, não é algo corriqueiro. Então nós precisamos aprender a discernir disso, o que está acontecendo, procurarmos entender o coração de Deus, e hoje nós vamos dar uma primeira pincelada nisso. Eu queria que vocês vissem junto comigo 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Diz assim: do povo de Issacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes, sob suas ordens. Esse versículo aqui é parte de um texto onde os guerreiros de Davi estão sendo reunidos em Hebrom. No verso 38 diz assim: todos esses homens que sabiam comandar a guerra vieram a Hebrom, decididos a constituir Davi rei sobre todo Israel. Todo o restante do povo de Israel era unânime em constituir Davi rei. Davi reinou um tempo sem ter todo o Israel junto dele. Tempo de Deus, tempo de preparo, tempo para as coisas acontecerem. Até que chegou o momento onde todas as tribos resolveram se unir a Davi. E, dentre elas, a tribo de Issacar tinha um grupo de 200 dos seus chefes, que aqui a palavra chama de conhecedores dos tempos. Pessoas que poderiam discernir em que tempo Israel estava, o que estava acontecendo e como caminhar para frente. Como discernir e caminhar os próximos passos. Um novo reino estava acontecendo. Todo o reino de Israel estava junto, antes estava dividido, é uma coisa nova, um tempo novo, uma estação nova, precisando de gente que pudesse discernir esse tempo para entender a direção certa de Deus. Tempos e estações. O Salmo 104, 19 diz assim: ele designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Muito bonito esse verso. Todos os dias de manhã, nesse tempo que estamos vivendo, e muitas vezes até antes, eu acordo, vejo se o dia está com sol ou não, agradeço a Deus pelo dia, porque Deus controla o sistema solar, Deus controla a terra, Deus controla tudo. Esse versículo diz que designou a lua para as estações, né? Tem até os dias lunares, quando a mulher está grávida, né? Que os ginecologistas fazem aquelas contas todas, que não é mês de 30, 31 dias, mas era de 28 dias, semanas lunares, aquela doideira toda. Deus designou as estações do tempo, Cronos, que já vamos falar dele, através dos astros, e através da rotação da Terra e o Sol e tudo mais. Deus designou isso. E isso diariamente nós vemos acontecendo. Seja para justos, para injustos, seja com epidemia, sem epidemia, seja indo para o trabalho ou ficando em casa, seja como for, Deus tem esse controle e Deus tem esse cuidado e Deus criou os astros e as estações. Então, a gente sabe grosseiramente primavera, verão, outono e inverno. E cada uma dessas estações tem as suas características, né? A primavera é a estação de virem as flores. O verão é a estação de muito calor. O sol muitas vezes dura mais tempo durante o dia. O outono é quando as árvores começam a perder tudo. Os frutos já vieram, então elas começam a perder, as folhas murcham, as folhas caem e os ramos ficam vaziozinhos e a árvore fica seca. Esse tempo é o tempo do outono, e daí vem o inverno, onde em muitos lugares neva, em outros fica um frio muito forte. Você define, você sabe das estações. Deus criou isso. Daniel, no capítulo 2, ele escreve assim, falando de Deus: ele muda os tempos e as estações.
Ele estabelece reis e remove reis. E ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Se você for ler Daniel 2, isso aqui é praticamente um cântico de Daniel, um louvor a Deus, porque Deus livrou Daniel e todos os seus companheiros, e os magos, e os astrólogos, e os feiticeiros, todo mundo lá que estava no Império da Babilônia, da morte. Porque o rei decidiu que ele teve um sonho, que ele queria que dissessem que sonho era esse, e o significado do sonho. E ninguém conseguia, obviamente. Até que Deus revelou para Daniel, no momento certo, no tempo certo, Deus revelou para Daniel tanto o sonho como a revelação do sonho. E Daniel levou isso ao rei, e esses seus colegas de trabalho foram salvos, e aqui ele estava louvando a Deus, porque ele sabe tudo, ele sabe os tempos e as horas. Deus falou com Daniel sobre um reino. Esse sonho do rei falava sobre uma estátua, né? Com a cabeça de ouro, e depois prata, e bronze, e daí ferro e barro, todos esses elementos falando de reinos que haveriam de vir, que Deus deu discernimento para Daniel. E esses reinos haveriam de vir após o reino da Babilônia, de Nabucodonosor. E Daniel explicou para cada um para Nabucodonosor a característica de cada um deles, até chegar em um reino onde ele diz que seria um reino que seria eterno, que reinaria para sempre, que seria justo, onde ele já estava profetizando a chegada de Jesus e o reino de Deus. Tudo isso foi revelado para Daniel 2.500 anos mais ou menos antes de tudo isso acontecer. Então veja só, como Deus fala para nós dos tempos e das horas. Como Deus fala para os seus profetas. Como Deus discerne todas as coisas. Como Deus dirige todas as coisas. E isso aconteceu muito tempo atrás, e Deus deu a Daniel o discernimento dos tempos e das horas. O livro de Daniel é complexo, né? Se fala sobre um tempo, metade de um tempo, isso em número de anos ou em número de séculos ou o que quer que seja, como são as contagens que os teólogos tentam estudar. De qualquer forma, Deus revelou a Daniel tempos, na época de Nabucodonosor, que viriam a acontecer, reinos que viriam a acontecer. E Nabucodonosor ficou tão impressionado que deu para ele presentes, deu roupas, deu um monte de coisa para ele assim, para valorizar Daniel, e o fez chefe de todos ali. Muito bem, ele muda os tempos e as horas. Ele estabelece reis e move reis. Pense nos dias que nós estamos vivendo hoje também. Presidentes, reinos, parlamentos, tudo está debaixo das mãos de Deus. Certamente há o livre-arbítrio, mas certamente há a onipresença, onipotência e onisciência de Deus por trás de tudo isso. Por isso que nós precisamos entender o nosso Deus, aprender a conviver com Ele, atendê-lo melhor, para servi-lo melhor e para não ficarmos desesperados muitas vezes, sabendo que Deus tem uma direção para nós. Quando Jesus veio, eu peguei um dos textos aqui só, que é Mateus 16, os fariseus e saduceus viviam atrás dele, tentando pegá-lo em alguma coisa ou tentando fazer com que ele fizesse alguma demonstração sobrenatural para eles. E em Mateus 16, o texto descreve que eles pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: ao cair da tarde, dizeis que fará bom tempo. Por quê? Porque o céu está avermelhado. E pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, está escuro. Sabeis interpretar o aspecto do céu, mas não podeis interpretar o sinal dos tempos. Jesus estava falando dele mesmo, estava falando que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, que havia chegado esse tempo, mas que eles não conseguiam entender, eles não conseguiam enxergar. Ele fez a analogia com a estação do tempo normal que nós vivemos, que é o que eu acabei de falar. Vocês pelas árvores, pelo céu, pela lua, pelas diferentes manifestações da natureza, vocês sabem dizer em que época nós estamos das estações do ano. Muitas vezes você sabe até dizer cronos, tempo, em termos das horas do dia. Que horas são?
Ah, o sol está a pino, deve ser meio-dia. Ah, toda a minha sombra está debaixo do meu corpo, deve ser meio-dia. Essas coisas vocês conseguem discernir, dizia Jesus, mas vocês não sabem discernir os tempos de Deus. Vocês ficam me pedindo sinais. E nesse texto ele completa dizendo que só ia dar para eles o sinal de Jonas, que era uma baita parábola, que eles não devem ter entendido quase nada. O sinal de Jonas é que ele ficou 3 dias na barriga do peixe grande, e Jesus ia ficar 3 dias debaixo da terra. Então ele fala do sinal de Jonas, por mais uma parábola, porque eu tenho quase certeza que naquela hora eles não entenderam nada. Mas Jesus estava falando de tempos também, falando dos tempos, falando da chegada dele, falando da importância dele. Cronos é a palavra grega para tempo. Tempo esse que a gente tem do relógio, as 24 horas do dia, os meses. Agora, existe um Cronos que também é determinado por Deus. Existe o que? O Kairos, que também é um tempo de Deus, que eu já vou falar já, mas existe o Cronos. O Cronos é aquele tempo, sim, que vem dentro do que Deus determinou do nascer ao pôr do sol, dos astros, e que o homem determinou como 24 horas por dia, né? 7 dias numa semana e assim por diante. Eu colocar aqui uma ideia para você pensar. O Cronos de Deus seria aquele tempo onde o favor de Deus encontra com a oportunidade. Quer dizer, a misericórdia de Deus e a oportunidade do que está acontecendo sobre a terra, a história, todos os fatores se encontram. Gálatas 4:4 fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que está dizendo aqui? Que plenitude de tempos era essa? Bom, se nós formos analisar que época Jesus nasceu, foi a época do Império Romano. Foi a época onde se diz na história que houve grande desenvolvimento de todas as coisas. Eles faziam aquelas vias que eram de paralelepípedos, de pedras, né? A Via Ápia, tão famosa, que levavam as pessoas de diferentes lugares do mundo de então para outros diferentes lugares. Então os romanos fizeram muita coisa crescer. Os romanos permitiam até um certo ponto, desde que não atrapalhasse a soberania deles, as religiões dos povos. Eles tinham influências também da cultura grega. Mas nessa época, onde havia a Rota da Seda também, que podia comunicar quase um lado do mundo com o outro lado do mundo da época, Deus determinou que nesse tempo Jesus viesse ao mundo. E esse tempo, na palavra, é chamado de plenitude dos tempos. Por que Jesus levou tantos 1000 anos para aparecer? Plenitude dos tempos. Cronos de Deus, favor de Deus encontrando a oportunidade para que o Filho dele viesse ao mundo e nós tivéssemos chance. O tempo de Deus, o que Deus domina, o tempo, os tempos, as estações. E Jesus veio. E muitos não entenderam, nem perceberam a estação que eles estavam de tempo, a plenitude dos tempos, e não creram. Daqui eu vou agora para o Salmo 119 e 105 para pensar com você um pouquinho sobre aquele versículo que a gente conhece tão bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Interessante. Esse versículo fala de 2 estações. Como assim? A lâmpada, né, ou uma lamparina, como usavam na época, o que seja, ela consegue mostrar para você os seus pés e um pouquinho mais para frente. Não é verdade? Agora, se você pegasse uma grande tocha, ou várias tochas, ou, nos tempos modernos, um farol, só o farol baixo já te mostra bastante o caminho à frente. Se você quer ver mais ainda, você coloca o farol alto. Nessa situação dos faróis baixo e alto, você vê o caminho com mais previsão, mais lá na frente. A lâmpada, você vê os seus pés e um pouquinho mais à frente. Enquanto você está debaixo da lâmpada, você tem tempo de descobrir, aprender e conhecer quem está te levando pela mão. Porque você não sabe o caminho. Você não tem clareza do caminho. Você não sabe se lá na frente tem uma curva ou não, porque você não consegue enxergar. E eu entendo que nós estamos vivendo esse tempo de lâmpada agora. Deus está permitindo que o nosso caminho tenha, a nossa visão do nosso caminho tenha sido encurtada, para que a gente tenha mais tempo de relação com aquele que está nos dirigindo.
e não com o caminho que está traçado. Você não tem tido tantas dúvidas nesses tempos? O que vai acontecer? Eu tenho tido. O que vai acontecer com o meu trabalho? O que vai acontecer com a minha indústria, com a companhia onde eu trabalho, com a fábrica? O que vai acontecer mês que vem? O que vai acontecer daqui a 2 meses? Ninguém tem a direção disso. E o governo e as pessoas e o Ministério da Saúde, todo mundo brigando para saber quando a curva vai parar, quando a curva vai descer. Ninguém sabe. Esse é um tempo para nós andarmos com a nossa lâmpadazinha dia a dia e conhecermos aquele que está nos levando pelo caminho. Você só enxerga um pouco à tua frente para não tropeçar, e esse é o trabalho da palavra, não nos deixar tropeçar, mas nesse momento nós vivemos como lâmpada e não como uma luz, não como um farol. E é tempo de nós convivermos com Deus, é tempo de nós nos relacionarmos com Deus, é tempo de nós abrirmos o nosso coração, porque nós não sabemos nada à frente, e Deus permitiu assim, e Deus tem feito assim, e isso tem alcançado o mundo, meus queridos, não é só nós, é o mundo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo, são os povos do mundo, são as religiões do mundo, são as etnias do mundo, todos estão debaixo desse momento de reflexão. Os que já conhecem a Deus, para aprenderem a se aproximar mais dele, os que não o conhecem, a chance para que o conheçam. Isso eu daria um outro nome também, é uma nova estação na qual nós estamos entrando. Nós saímos de algo que está todo mundo na sua correria, aquele negócio todo, trabalho, ganhar, fazer conta, projeções, pagar prestações, comprar um apartamento, o carro, né? De repente nós entramos numa outra estação, num outro momento, numa outra realidade. Estações novas demandam coisas novas. Quando Israel, o povo de Israel, saiu do Egito e ficou andando 40 anos pelo deserto, e daí chegou ao Rio Jordão, na hora de passar para o outro lado, o que aconteceu? Uma das coisas importantes que aconteceu foi que o maná, aquela comida que caía diariamente, que eles conheceram por muito tempo durante a peregrinação no deserto, cessou. Por que cessou o maná? Porque tinha um novo tempo. Deus estava falando para Josué de uma nova terra, que mana leite e mel, onde vocês vão viver. Mandou espiões lá, tinha cacho de uva quase do tamanho de um homem, segundo a descrição bíblica. Um novo tempo, uma nova estação, que veio depois de uma outra estação de muita terra, muito pó, muito calor, muito deserto. Um novo tempo, uma nova estação. Vamos cruzar o Jordão e daqui para frente teremos um novo tempo, uma nova estação. Quando uma nova estação surge, Deus acelera o processo dela. Nós vamos estar atentos a isso. Seja em 2 meses, 3 meses, quanto tempo ainda vai durar esse negócio para nós? Deus está acelerando nas nossas vidas processos de vida, processos de entendimento, processos de futuro, processos de base de vida. Deus está acelerando. Toda nova estação traz um acelerar. Dou um exemplo só. Os muros de Jerusalém. Neemias reconstruiu as muralhas de Jerusalém em 52 dias. Só que isso aconteceu após 72 anos de luta para construir. Um rei libera, o outro rei não libera. Vai lá gente, vai o Sambalá e não sei mais quem, fala que o rei vai proibir, que vai parar tudo. Os tempos. Em 52 dias Deus fez o que levou 72 anos para acontecer. Por quê? Tempo de Deus. Kairós de Deus. Momento de Deus, cronos de Deus. Dentro dos 72 anos, o kairós de Deus foi aquele momento, dos 52 dias. Então Deus acelera processos. Quando nós estamos caminhando e quando as coisas estão acontecendo, Deus acelera os processos de uma nova estação. E por fim, dentro dessa nova estação, Deus provê a nossa provisão. Deus prometeu a Israel uma terra que emana leite e mel. Em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuirdes terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus que os separei do povo. A partir de uma nova terra e de um novo momento, Deus dá nova comida, Deus dá novos horizontes. Queridos, o nosso tempo agora é de, com a nossa lâmpadazinha, andarmos dia a dia na presença de Deus, junto a Deus, ouvindo a Deus, aprendendo de Deus, conhecendo a Deus,
para que quando essa estação passar e entrarmos em uma nova estação, estejamos preparados para ela. Desde já nós devemos nos preparar. Deus tem planos, nossa vida não acaba aqui, os planos de Deus não acabam aqui, tem mais coisa, muito mais coisa pela frente. Ele está nos preparando, Ele está nos forjando como o ouro no ferro. Tenhamos paz no nosso coração, tenhamos paciência e tenhamos sabedoria, tenhamos intimidade, conheçamos o nosso Deus, porque Ele quer mostrar para nós mais, Ele quer mostrar algumas coisas do farol, mas primeiro nós precisamos passar pelo teste da lâmpada, andando passo a passo, conhecendo e aprendendo cada dia a confiar nele. Vamos orar. Jesus querido, nós estamos numa nova etapa, numa nova estação. Essa época da epidemia, a época da economia mundial, tudo está diferente daquilo que vivemos por tantos anos. Nossos planos estão diferentes, nossa maneira de pensar, nossos costumes, tudo está sendo mudado por esse novo momento, por essa nova estação. O que nós oramos é que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de discernirmos os tempos e as horas, como falou Daniel. Senhor, nós queremos discernir o nosso momento agora. O que o Senhor está querendo nos ensinar, o que o Senhor quer falar para nós, conhecermos mais a Ti, Senhor, aqueles de nós que temos medo de nos relacionarmos contigo, temos medo de nos entregar a Ti. Senhor, trabalha isso no nosso coração, que o Teu poder se manifeste e que nós sejamos transformados e preparados para desta estação irmos para uma outra estação onde o Senhor já nos espera, com leite e mel e com muitas outras coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.